Graça e paz, meus irmãos. Lucas 13, verso 18. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus e a que eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Meus prezados irmãos, meus prezados amigos em Cristo Jesus, nós vemos aqui, quando Jesus ele começa a falar aqui por parábolas, Interessante, Jesus, ele, aqui nessa parábola do grão de mostarda, ele diz assim, dizia: a que é semelhante o reino de Deus e a que eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta e cresceu, e fez-se grande árvore, em seus ramos se aninharam as aves do céu. É interessante isso aqui, você pega uma semente de mostarda, que é uma das sementes mais insignificantes que existe. Se você pega uma semente de mostarda, por exemplo, e você deixar cair no chão, você não encontra ela, mas ela é muito minúscula. Mas quando ela cai numa terra fértil, ela brota, a mostarda brota e se torna um arbusto bem grande. Eu já plantei mostarda, gosto muito de horta, já plantei mostarda, e eu já tive essa experiência. Então o que Jesus está comparando? Jesus está comparando o seguinte: no início o reino de Deus, ali logo após a sua ascensão, era como um grãozinho de mostarda. Ali a igreja, ela começou ali na beira do mar da Galileia, ali com Pedro, Tiago e João. Depois 120 discípulos, depois da morte de Jesus, eles estavam ali escondidos ali, com medo ali dos judeus, E no dia de Pentecoste, aqueles 120, Deus derramou o poder ali no dia de Pentecoste, foi mais quase 3.000 almas na primeira pregação de Pedro, na segunda pregação quase 5.000 almas. Então o reino de Deus ele foi se desenvolvendo. Então se mostra toda a história do cristianismo, desde a ascensão de Jesus Cristo até os dias atuais. O cristianismo ele tornou uma árvore muito grande, Ele se estendeu nos 4 cantos da terra. Então era como uma sementinha de mostarda que caiu na terra, mas ela cresceu, ela tornou muito grande. Até aí tudo bem, Aí simboliza a pureza do evangelho, o cristianismo bíblico cristocêntrico. Ele poderia ter crescido, se tornado uma grande árvore. O problema, meus irmãos, são essas aves do céu aqui, Essas aves que se aninharam nos galhos do cristianismo. É o que Jesus está dizendo, é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando-o lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, em seus ramos se aninharam as aves do céu. Então tudo quanto é lixo, meus irmãos, tudo quanto é heresia, tudo quanto é bagaceira se aninhou no seio do cristianismo. As heresias, as seitas. O cristianismo hoje está dividido em muitas religiões, em muitas ramificações de seitas, de heresias, da teologia da prosperidade, da unção do caicai, da unção do paletó, a unção do óleo ungido, do tijolo ungido, da vassoura ungida. Então isso aqui é exatamente essas aves do céu, essas heresias que se aninhou no seio da igreja cristã nesses decorrer de mais de 2.000 anos de história. Então o cristianismo, se ele tivesse crescido, se tornado uma grande árvore, tudo bem, ele tornou uma grande árvore. O cristianismo hoje é muito grande, mas o problema é que veio essas heresias todas e se aninhou no seio do cristianismo, está arranchado. Essas inovações que não tem nada a ver com o evangelho bíblico, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Ele também faz uma comparação
A mesma coisa, é a mesma colocação. E disse outra vez, versículo 20: a quem compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tá vendo? Fermento, um pouco de fermento leveda a toda a massa, diz o apóstolo Paulo. O fermento é uma representação do pecado, né? As heresias que se infiltrou no seio do cristianismo. Então essa mulher, que é um símbolo, né? É semelhante ao fermento que uma mulher, tá vendo? Essa mulher é o que? É símbolo de igreja, é essa igreja apostata, né? Essa igreja de Laodiceia, ela está fermentada, ela está apostatada, né? Mulher é símbolo de igreja, ela está apostatada com essas heresias, ela tomando ou escondeu em 3 medidas de farinha, ou seja, foi escondido, né? Foi escondido. Essas heresias, o fermento foi escondido em 3 medidas de farinha, ou seja, foi escondido no tempo da igreja. Nós podemos dividir o cristianismo bíblico, a pureza do evangelho, a simplicidade do evangelho, em 3 etapas, dentro desses 2.000 anos de história, né, que são 40 jubileu mais ou menos, né? Mais de 2.000 anos de história do cristianismo. Então, foi escondido, né? Essas 3 medidas de farinha. A farinha aqui é uma representação do cristianismo bíblico, do cristianismo puro. Então, até que tudo se levedou, ou seja, levedou o cristianismo, contaminou, não é? Essa mulher que representa a igreja apostata, ela contaminou-se, ela está contaminada. Ela contaminou a farinha, ou seja, ela contaminou o cristianismo bíblico, o cristianismo da cruz, o cristianismo que prega a salvação, que prega que Jesus está voltando, que prega a cruz de Cristo, que prega a renúncia, que prega o discipulado. Este cristianismo, ele está levedado, ele está contaminado. Então é isso, meus irmãos. Jesus está falando dessa parábola do grão de mostarda e do fermento, representando isso. Representando então a grandeza do reino de Deus, né? Nesse decorrer de mais de 2.000 anos de história, a igreja cresceu muito, como uma árvore, né? Como um grão de mostarda que caiu na terra, ali o início ali, na beira do mar da Galileia, Pedro, Tiago e João, depois 120 crentes, depois dia de Pentecostes. Então a igreja se tornou uma grande árvore, o cristianismo se tornou uma grande árvore nesse decorrer de mais de 2.000 anos de história. O problema foi essas aves que aninhou, né, nos galhos do cristianismo, as seitas heréticas, as religiões, quantas seitas, quantas religiões aninhadas no seio do cristianismo puro, né, as inovações, é tanta heresia, meus irmãos, é tanta heresia que está se infiltrada no cristianismo. Então nós precisamos de buscar discernimento na palavra de Deus, nós precisamos de buscar entendimento, nós precisamos de buscar nas escrituras, né? Hoje há tanta heresia, há tanta falsa interpretação das escrituras, longe de uma hermenêutica bíblica, longe de uma exegese bíblica, longe de um contexto histórico, de um contexto geográfico, de um contexto político. Então a gente vê tantos doutores, Paulo diz que amontoaria nos últimos dias doutores segundo as suas próprias consciências, pessoas que sabem persuadir. Há tantos canais na internet hoje que são persuasivos, pessoas com boa pinta, que sabem persuadir, que sabem enganar. Então nós temos que ter muito cuidado com espíritos enganadores hoje, né? Paulo diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé e darão ouvido à doutrina de demônios e a espíritos enganadores. Então há muita enganação, irmão, há muita heresia, há muita deturpação na palavra do Senhor. A própria Escritura diz que o Satanás ele se transfigura em anjo de luz para enganar, como ele enganou Eva ali no jardim do Éden ali, né? Paulo falou sobre isso na 2ª carta aos Coríntios, né? Que Satanás ali ele enganou Eva, ele usa as escrituras fora do contexto, ele sabe tapear, ele sabe enganar. Então nós temos que ter muito cuidado, irmão, com as interpretações das escrituras. Nós temos que buscar entendimento. Nós precisamos procurar buscar a orientação do Espírito Santo, para que nós possamos fazer uma interpretação coesa, uma interpretação correta das escrituras,
para que nós não possamos, naquele grande dia, sermos acusados de deturpadores, não sermos acusados de fariseus que torcem as escrituras para a sua própria perdição, né? Paulo falou sobre isso, que há muitos doutores que torceriam as escrituras para a sua própria perdição, meus irmãos. Então nós temos visto o cristianismo bíblico hoje mesclado, misturado hoje, né? Esse fermento que se misturou na farinha, misturou na pureza do evangelho, que misturou na simplicidade do evangelho, com tantos dogmas, meus irmãos, nesses últimos dias. Então nós estamos vivendo esses dias finais. São as características da volta de Jesus, né? As seitas e heresias são sinais dos tempos nesses últimos dias. Amém, meus irmãos? Vamos ficar atentos, vamos estudar a Escritura, porque nós estamos vivendo nesses dias finais. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a vitória, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém.